Você vai ler comigo, igreja? Mateus 4, do versículo 1 ao 11, diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, igreja? Toda a sua atenção, por favor, olha aqui para mim. Eu quero hoje esclarecer para você algo que as pessoas, às vezes, eu já fiz isso, talvez você já fez, as pessoas fazem uma confusão, pode confundir duas situações. A primeira situação é provação. A segunda situação é tentação. E provação não é tentação. E tentação não é provação. As duas coisas são distintas. Mas eu entendo por que a gente confunde. Porque elas se convergem, elas se encontram. Uma é o cenário perfeito para a outra. Você vai ler aqui no começo, logo no comecinho da nossa leitura, diz que Jesus foi levado ao deserto. Foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Deserto é uma palavra usada pela gente hoje. No caso de Jesus era deserto mesmo, fisicamente falando. Mas a gente usa o termo deserto hoje na nossa linguagem para falar de provação, para falar de uma luta muito intensa, para falar de uma luta onde a gente se vê só, se sente só, muitas vezes. Então Jesus foi para o deserto, e isso foi também para ele uma provação no seu ministério. Isso foi para ele uma grande provação. Teve fome. E em decorrência da fome, outras coisas. Você deve saber que uma pessoa tanto tempo sem comer, a fraqueza, a vertigem, o raciocínio já começa a confundir. Uma série de coisas desencadeia em virtude da falta de alimento. Então Jesus experimentou tudo isso. Foi uma prova. Amém, igreja? Mas Jesus, durante a sua prova, ele foi tentado. Tentado por quem? Pelo diabo. Quem leva ele para o deserto? Quem leva ele para a prova? E quem é que tenta? O diabo. Percebe a diferença? É que o deserto, ele é o cenário perfeito. A provação é o momento oportuno para o tentador agir. E é aí que se converge provação e tentação. A provação é o cenário perfeito para o nosso inimigo, inimigo de nossas almas, o tentador, agir, atuar. É na hora da prova, é na hora da provação. Mas entenda isso que eu estou aqui explicando para vocês. A provação é propícia para a tentação aparecer, mas a provação não é a tentação. Não confunda mais isso a partir do que você está recebendo aqui hoje. Provação é Deus quem permite, é Deus quem faz chegar na nossa vida. A tentação não. Tiago disse isso. Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês, mas se você ver o que Tiago fala, ele vai dizer assim, que Deus a ninguém tenta. Ao ser tentado, não diga fui tentado por Deus, não.
Porque Deus não tenta ninguém. Então, quando você experimentar tentação na sua vida, quando você for tentado a pecar, a sair da linha, quando você for tentado a fazer algo que contraria os preceitos de Deus, isso não tem nada a ver com Deus, não. Não tem nada a ver com Deus. A provação, sim. A tentação, não. Está claro isso para vocês, igreja? E é tão comum a gente confundir que Tiago, na mesma fala, na mesma mensagem, ele vai falar de provação e de tentação. E Tiago também nos traz essa explicação. Deixa eu ler para você. Tiago, ele começa dizendo assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Repita comigo, provação. Ele está falando de provação. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. E em seguida ele diz: ninguém ao ser tentado, olha como ele emenda uma coisa na outra. Se você suporta a provação, bem-aventurado é você. Mas ninguém diga ao ser tentado. Por que ele junta os dois assuntos? Porque uma coisa aparece quando a outra está acontecendo. Amém, igreja? Amém. É na hora da provação que fica o terreno perfeito, o cenário perfeito para o tentador chegar. Mas não é a mesma coisa. Por isso ele traz esse alerta. Quando você for tentado, não diga que foi Deus. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. Diga glória a Deus. Mas as duas coisas vão estar juntas, igreja. E você precisa saber se portar diante das duas. Diante da provação, guarde isso com você. A ordem é: suporta. E diante da tentação? Diante da tentação, a ordem é: resista. Suporta a provação. Não resista à provação. Tem gente que não quer passar pela provação de jeito nenhum. Tem gente que não admite, a sua mente não consegue conceber que um Deus, sendo tão bom, sendo Pai, permite que eu seja provado. Isso não encaixa na cabeça dela, não entra na mente dela. Mas Tiago, ele está dizendo: ao passar pela provação, tenha perseverança. Suporta. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Chegou. A gente quer, não quer, mas chegou. Chegou uma prova. Chegou uma má notícia. Chegou alguma coisa na minha vida, na minha jornada, na minha caminhada que eu não gostaria de passar. Não gostaria que ninguém passasse, mas está aqui, está diante de mim. O que eu vou fazer? Fugir para as montanhas? Para a caverna? Não. Me lamentar com Deus? Não. Culpar esse ou aquele outro? Não. Eu tenho que suportar. E se eu suportar, olha que coisa linda que é a palavra de Deus, igreja. Se eu suporto a provação com perseverança, eu sou visto como um bem-aventurado. Diga glória a Deus. Bem-aventurado você. Bem-aventurado. Feliz. Felizardo. Feliz você. É isso que você vai ouvir de Deus. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação. Então, diante da aprovação, a ordem é suportar, não é fugir. Mas diante da tentação, o nosso mestre nos ensina. Diante da tentação, você tem que resistir. Resistir. Não vá fazer a mesma coisa com a tentação que você faz com a aprovação. Você vai se dar mal. A tentação chega, mas eu sou forte. A tentação chega, mas aqui não, eu sou cheio do Espírito Santo. A tentação chega, mas não, aqui tem café no bule. Aqui o negócio é enverga, mas não quero. Vai nessa. Fugir da aparência do mal da esquerda. Não tem nobreza nenhuma em se mostrar valente diante da tentação. Isso não é sabedoria nenhuma. Não tem nada de belo, não tem nada de bonito nisso. A ordem é: fuja. E se você não puder fugir, resista. Resista. E como é que você resiste à tentação? Se apegando à palavra de Deus, às promessas de Deus. Foi isso que Jesus fez.
Então, quando Satanás chega, perceba que é um cenário perfeito. Vamos trazer isso para a sua vida. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Quando eu estou passando por uma situação muito difícil, eu sou tentado a querer resolver de algum jeito. Eu sou tentado a buscar um atalho, eu não quero suportar. Eu sou tentado a buscar uma porta que nem existe. Nem existe. O diabo falou coisas para Jesus aqui que nem existiam. Se você me adorar, eu te dou os reinos da terra. Que reino? O que é dele? Tem nada. Mas na hora da... Presta atenção nos termos. Na hora da provação, eu sou tentado a fazer alguma coisa. Porque eu quero sair logo daquela situação. Eu vou dar ouvido a qualquer espírito. Eu vou dar ouvido a qualquer sugestão. E nessa hora de provação, como eu já disse e repito, é o momento perfeito para ele vir com a sua sugestão. É o momento perfeito para o tentador agir e dizer para você: olha, tem isso aqui para você fazer. Olha, tem isso daqui para você se apegar. Tem isso daqui para você, num prazo mais curto, caminho mais curto, mais rápido, mais fácil, mais prático, você se livrar dessa situação. Então a tentação eu devo resistir, igreja. Se eu não puder fugir dela, eu tenho que resistir. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus. Eu tenho que olhar para aquilo que Deus disse. É por isso que você tem que estar tão cheio da palavra, tão embebido da palavra de Deus, tão encharcado da palavra de Deus, para você poder saber se defender nessas horas e resistir à tentação. Qual é a tentação de quem está com fome, muita fome? O que ele quer? Comer. Aí vem o diabo e fala: eu tenho a solução para você. Olha essa pedra aqui, ó. Você é o filho de Deus? Você tem poder, cara. Você tem poder, você é o filho do homem. Pega logo isso. Estou te dando o caminho. Olha, eu estou te dando o caminho das pedras. Faz o que eu estou falando. Pega logo essa pedra aqui, converte ela em pão, mata essa tua fome. Qual é a resposta de Jesus? Palavra. Não só de pão viverá. Quebrou na emenda, acabou com o argumento do tentador. Mas ele é tinhoso, ele é encardido, voltou de novo. E leva Jesus. Eu não sei, igreja, você me desculpa, eu não tenho essa resposta para te dar. Quando a Bíblia diz que ele leva Jesus, eu não sei se foi dado a ele essa capacidade de teleportar Jesus para o pináculo do templo. Talvez não. Eu penso que ele mexeu na mente de Jesus devido à sua vulnerabilidade e criou ali uma miragem, uma situação que Jesus no deserto estava se vendo junto com ele, lá no pináculo do templo. Eu não sei, eu deixo isso aqui em aberto, eu não tenho essa resposta. Mas talvez Jesus ali tendo vertigem, seu pensamento, a sua mente já vulnerável, o diabo entra com a sua seta, e até aqui ele está autorizado. Ele foi para lá para ser tentado pelo diabo, está escrito, está ou não está? Então o diabo está trabalhando, ele está tentando. Quem sabe foi uma miragem de Jesus no alto do templo, mas sem ter saído do deserto. E ele se vê ali, e o diabo mostra ali para ele. Mostra e diz para ele: você pode se atirar daqui. Você pode. Sabe o que o diabo está dizendo aqui? Ele está dizendo sem dizer, como ele faz com a gente: você pode. Você pode. Você pode. Você não é filho de Deus? Você não tem uma fé dentro de você? Não está escrito, olha como ele vai usar a palavra, não está escrito eu tudo posso. Você pode. Está escrito. Você pode. Eu tudo posso. Vai dizer que eu sou o mentiroso agora. Eu posso até ser o diabo, mas está escrito que está escrito. Tá, você pode tudo. Aí a pessoa fala: é verdade, eu posso tudo. Pronto. Aí vai e faz. Distorce a palavra. E a pessoa não tem palavra para refutar aquilo que o diabo está sugerindo. Ela cai na tentação. Mas o perigo é a confusão, igreja. Porque essa pessoa está sendo provada por Deus, mas tentada pelo diabo na provação.
Aí ela cai na tentação, ela vai brigar com Deus. O Senhor me colocou nisso aqui. O Senhor permitiu isso na minha vida. Eu pequei por causa disso. Errado. Provação e tentação não são a mesma coisa. Eu estou me empenhando aqui para deixar isso muito claro para você. Diga glória a Deus. Eu estou me esmerando aqui para que essa confusão seja sanada. Provação é uma coisa, vem da parte do Senhor, permissão de Deus. Tentação jamais da parte de Deus. Acontece que a provação é o momento oportuno, é a situação apropriada para o tentador agir. Na provação a gente fica vulnerável. Na provação a gente tende a baixar a guarda. Na tentação na provação a gente tende a ceder. Olha que prato cheio para ele. Chegar nessa hora, está fraquinho, está chorosa, está choroso, está pelos cantos. Olha que momento. Eu coloquei aquele colega de trabalho, eu coloquei aquela amiga no caminho dela e falou aquelas coisas, entrou como flecha no coração dela, e agora ela está aí emburrada, chateada, ela está aí agora no fogo cruzado, tudo fofoca, tudo comentário, e agora ela está vulnerável. Agora eu faço um estrago, agora eu chego. Isso não vem de Deus. No momento da prova que você passar ou estiver passando, tenta diferenciar isso, gente. Para você não jogar na conta de Deus uma coisa que Ele não fez. Essa passagem de Jesus no deserto, somado com o que Tiago diz, nos faz enxergar claramente que provação é uma coisa, tentação é outra coisa. Está claro isso para você? Eu vou ler de novo Tiago para você. Diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você vai ser coroado, galardão. Ninguém ao ser tentado, olha que as duas coisas estão no mesmo discurso, na mesma fala. Você vai ser provado, suporta, mas pera lá. Tentação surge nessas horas. E ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Amém, igreja? Amém. Eu não sei se você está vivendo um momento assim, no trabalho, na família. Sua alma, uma crise existencial, emocional, eu não sei. Crise de fé. Tem isso mesmo, crise de fé? Tem? Como tem? Como tem? A gente passa por essas coisas. A gente começa a questionar muitas coisas. Acontece com todo mundo, não se assuste. Porque todo mundo que quer agradar a Deus será um alvo. Será um alvo. Então talvez você está vivendo uma crise de fé, questionando a sua fé, o fundamento da sua fé, para onde a sua fé está te levando. Por que você crê no que crê? Talvez você está passando por isso. E pensa num cenário perfeito para ser bombardeado. Pensa num cenário perfeito para o tentador vir e dizer: você é um bobão, desculpa a expressão. Iludiram você, enganaram você. Separa a provação de tentação. Não jogue na conta de Deus as tentações. Resista a elas. Vai vir aquela vontade, você está lá roendo as unhas. E chega o capiroto. Olha isso aqui, ó. Deixa de ser besta. Olha isso aqui para você. E você está lá. Ai, caramba. Faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço. Não é Deus que está abrindo porta para você nessa hora, não, igreja. Então você tome muito cuidado com os atalhos. Tome muito cuidado com a promessa da coisa fácil. Pega logo essa pedra, faz logo dela pão e está resolvido. Resista. E o que tem de gente que nessa hora pula fora do barco. Depois vai se sentir totalmente arrebentado. Arrependido.
Como Deus é cheio de misericordiosa, Ele vai restaurar. Cheio de misericórdia, Ele vai restaurar você. Amém, igreja? Como Deus é bom, já fez isso tantas vezes comigo. Ele vai colocar o azeite, Ele vai colocar como me fala, curativo nas feridas, Ele vai me restaurar de novo. Porque Ele é bom. Mas a gente pode evitar ser arrebentado tantas vezes na vida se a gente separar a provação da tentação. Provação, eu aceito passar, porque Deus está deixando eu passar. Tentação, arreda. Arreda. Não vou seguir por esse caminho. Deus sabe por que eu estou pregando isso aqui para vocês. Deus sabe quantas ofertas, quantas propostas têm chegado no seu ouvido para dizer para você: pula fora. Desiste agora. Mas nem sempre vem assim. Desiste. Nem sempre vem assim. Para. Normalmente vem como uma opção boa, legítima, para você poder. O que é o pão na hora da fome? Não é algo legítimo? Parece que o diabo está tendo uma grande ideia aqui para Jesus. Vai, come desse pão, dessa pedra, faz ela virar pão e come. Cuidado. Se você for íntimo de Deus, você vai saber discernir o que faz parte da aprovação e o que é o intruso, o intrometido, o que é tentação na sua vida. Amém, igreja? Para encerrar, eu só quero acrescentar algo para você, igreja. Posso falar? Mesmo? Então lá vai. Não confunda provação com as enrascadas que você se mete na vida, cara. Não confunda. Tem acordo que você faz, aliança que você faz, documento que você assina por causa do seu jeito, da sua precipitação. E você vai dizer que agora é um deserto que você está passando, mas vai passar. Quem se meteu aí foi você, agora caça os meios de sair daí. Deus dá graça, Deus ajuda, Deus favorece, sim. Mas não vai chamar isso de provação, não. Você pôs sua assinatura lá no papel, reconheceu no cartório. Quem mandou? Quem mandou? Você foi lá, eu fiz isso. Eu fiz isso. E agora eu vou dizer: Senhor, que prova, Senhor, me livra dessa prova. E vai te ajudar, pode ter certeza disso. Ele é um pai, ele não abandona. Mas ele deve estar olhando para mim, para você, e dizendo: o que você foi fazer, hein, cara? O que você foi fazer, hein? Eu tiro você daí. Eu tiro você dessa. Eu não faça mais isso, não. Tome juízo. Diga para quem está do seu lado: tome juízo. Então tem aliança que você faz, não devia fazer. Não vai falar que prova. Né? Ah, peraí. Tem coisas que você foi lá e fez. Aqui a ordem parece invertida. A tentação te colocou aí. E você está chamando de provação. Você foi tentado. Vou fazer. É isso aqui que Deus quer. Você não consultou, explicou, não deixou Deus mostrar. É igual peneira. Não deixou Deus. É igual maturação. É igual decantação. Não deixou Deus trazer às claras a realidade das coisas. E você viu todo meio embolado assim, falou: é Deus. Estava todo embolado. É Deus. E você foi, se meteu ali. Então, não é tudo que é provação, não, gente. Desculpa falar assim com você, mas eu preciso alertar você. Então, não é tudo que é provação, não. Tem coisa que Deus está dizendo para você: isso aqui, está provado por A mais B. Você insiste se você quiser. Se você quer sair daí, conte comigo, eu tiro você daí. Apesar de você ter se metido aí, eu sou um pai, eu sou bom para você, eu te ajudo a sair daí. Tem deserto que Deus manda a gente. Você já deve ter ouvido isso da boca de outro pregador, talvez. Tem deserto que Deus envia a gente para um propósito, sermos aprovados. Tem deserto que a gente se enfia nele. A gente vai parar lá por conta própria.
decisões. Repito, que fique muito claro para você: Deus vai te ajudar a sair dele, igreja? Vai, porque Deus é bom, é misericordioso, é compassivo. Claro que Ele vai te ajudar, claro que a mão dele vai tirar você daí. Mas por favor, reconheça: Deus, eu ia falar posso falar, gente? Fiz caca. Fiz. Agora eu estou pedindo tua ajuda. Ele vai te ajudar. Mas reconheça que você foi lá e fez a caquinha. Fiz. Não era para ter feito, mas eu fiz. O Senhor vai te ajudar. Diga glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem? Provação e tentação é a mesma coisa? De jeito nenhum. Deus não tenta ninguém, jamais. Peça a Deus discernimento. É isso que eu quero pedir em oração junto com você. Amém, igreja? Queria que as obreiras preparassem a Santa Ceia. Eu peço a Ti neste momento de ceia, Pai, que o Senhor venha dar sabedoria, discernimento a cada um de nós, Pai. Às vezes a prova é tão difícil, que provação e tentação se misturam e a gente tende a achar que é o Senhor. Mas a gente não quer ser como o Adão, que ao cair na tentação disse: a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Não, a culpa foi dele. Ele não deveria ter comido, ele deveria ter resistido. Que a gente não fique buscando culpados, Pai. Tampouco que a gente culpe ao Senhor. O Senhor não tenta ninguém. Mas por favor eu te peço, ajude na hora da provação, Pai. Às vezes somos levados ao nosso limite, Provocações, situações, dificuldades. Nos dê graça nessa hora para que a gente não busque o atalho. O tentador vai aparecer, sem dúvida, ele vai se aproximar. Mas que a gente seja firme o bastante. Que esse homem e essa mulher seja bem resolvido bastante. E assim como fez Jesus, apegando-se à palavra, apegando-se às promessas, resistiu, não procurou atalho. Rejeitou a oferta, rejeitou a proposta. E a tua palavra diz: bem-aventurado ao que suporta com perseverança a provação. Queremos ser aprovados, Pai. Queremos ser bem-aventurados. Ajuda essa pessoa. Se alguém passa hoje por uma prova, um deserto, seja com ela. Se alguém vier a passar no dia de amanhã, seja com ela também. Mas que ela não seja, alguém que ceda. Que ela não seja, nesse momento tão fraca, Pai, ao ponto de dizer: vou aceitar, vou assinar, vou fazer, vou comprar, vou vender, vou fugir, vou sumir, vou mandar embora, ou eu vou embora. Não deixa ela ceder, Pai, a essas tentações e outras. E que nessa ceia, Pai, neste pão, neste cálice, ela seja vivificada, revigorada, fortalecida pelo Senhor. Em nome de Jesus. Igreja, apresente o pão, apresente o cálice ao Senhor. Isso. Em nome de Jesus. Tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois, pegou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Consagramos a Ti, Senhor, este simples pão, este simples cálice. Abençoe, e que ao comer tenhamos a vida de Deus em nós. Sejamos revestidos, sejamos inundados pela presença santa do Senhor. Em nome de Jesus, toda a igreja com reverência, coma do pão, beba do cálice em seguida. Levanta as suas mãos e dê graças ao Senhor. Dê graças porque o Senhor é bom. Dê graças porque o Senhor é misericordioso. Dê graças, igreja. Abre bem a tua boca e dê graças ao Senhor. Exalte, louve, cante, adore, bendiga o teu Salvador, o teu Senhor. Ele vive e Ele ama você. Ele cuida de você como ninguém. Levanta as suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu te dou graças por tudo. Seja comigo em toda a caminhada, em toda a prova, em todo o deserto. E não me deixe cair em tentação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor Jesus.